nós podemos dizer exatamente isso. Aleluias, glórias sejam dadas, meu Deus, ao Senhor, porque nós servimos, meu Deus, a um Deus que tem todo o poder. E mesmo tendo todo o poder, não guarda para si, não segura para si todo o poder. O Senhor, quando nos criou, meu Pai nos criou à imagem e semelhança e deu o seu próprio poder a nós. O Senhor não reteve, o Senhor não guardou, o Senhor não segurou. O Senhor, meu Pai, não é um Deus egoísta, não é um Deus que pensa em si. O Senhor é um Deus, a começar pelo Senhor. O Senhor é um Deus generoso. O Senhor é um Deus, meu Pai, que se preocupa com cada um de nós, com cada filho, com cada pessoa, com cada ser humano. E quando o Senhor nos criou, o Senhor nos deu, meu Pai, o poder para dominar, governar, o poder, meu Pai, para frutificar, multiplicar, para fazer coisas, meu Pai, fora do comum, grandiosas. E quanto tempo a gente demorou para entender isso? Quanto tempo passou, meu Pai, dominados, meu Deus, nós fomos por tantas coisas, controlados, manipulados, mas agora, eu posso, meu Deus, falar o que o Jó disse: agora os meus olhos te veem, agora eu consigo te ver, agora eu consigo, meu Deus, enxergar coisas que antes eu não conseguia enxergar. Agora eu consigo, meu Deus, me relacionar com o Senhor, meu Deus, de forma livre, em ser, meu Deus, uma pessoa livre, sem culpa, sem acusação, sem medo, sem insegurança, sem ansiedade, sem se preocupar o que as pessoas vão pensar, vão falar, vão dizer, o que elas vão acabar fazendo, porque agora nós sabemos quem é o Senhor. E eu agradeço, eu posso dizer ao Senhor: aleluia, graças a Deus, louvado seja o teu nome, porque podemos engrandecer o seu nome, porque podemos, meu Pai, fazer proezas num tempo onde ainda muitas pessoas, meu Deus, estão vivendo com medo daquilo que está acontecendo aí fora. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, com um ímpio, com um determinado profissional, e ele pergunta: vocês não estão sentindo a crise? Vocês não estão sentindo o que está acontecendo aí fora? Vocês, na vida de vocês, na igreja de vocês, na vida do povo, vocês não estão sentindo? E na verdade, Senhor, a única coisa que nós temos visto cada dia acontecer é o Senhor trabalhando, meu Deus, para nos levar para um outro nível, para irmos, meu Deus, para patamares maiores, para resultados maiores, para conquistas maiores. Isso não quer dizer que não temos lutas, não temos desafios. Isso não quer dizer, meu Pai, que nós não enfrentamos, meu Pai, adversidades, pressões, mas nós não esperamos receber nada de ninguém. O justo não espera receber nada de ninguém. O justo, na verdade, não quer nada, como Abraão: não me dê nada, eu não quero nada de você, eu quero, na verdade, aquilo que vem de Deus, porque a única coisa que nós temos é Deus e a unção que Ele nos dá diariamente para conseguirmos fazer o que nós estamos fazendo. E por isso, Senhor, eu preciso, a igreja precisa, nós precisamos de uma nova unção,
de um óleo fresco, aquele óleo, meu Deus, extraído, meu Pai, quando ele é extraído pela primeira vez, e Senhor, ele é usado como acontece em Israel, a primeira extração é usada do azeite, meu Pai, é usada no templo. Nós queremos essa unção, nós queremos esse poder, nós precisamos, Senhor, porque a unção, meu Deus, ela nos supre. A unção, ela compensa, meu Deus, as nossas limitações. A unção nos ajuda a ver coisas que não estávamos vendo. A unção nos dá clareza. A unção do Senhor, meu Pai, nos eleva. Ninguém vem na igreja, Senhor, para simplesmente ver quem está na lateral da igreja, quem está sentado num banco da igreja. Não, as pessoas vêm em busca de uma unção, vêm em busca do poder, meu Pai, que emana do Senhor, que é liberado do Senhor. E eu sou o primeiro por estar aqui, meu Pai, eu sou o primeiro a necessitar, a precisar dessa unção, para poder passar, transmitir, meu Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem, e cada um dos que estão aqui precisam dessa unção. Então derrama, Senhor, derrama esse óleo fresco, esse óleo da unção sobre nós. Derrama, como domingo, o Senhor derramou uma unção aqui, meu Pai, que, meu Deus, dava para tocar, dava para literalmente tocar, meu Deus, na unção que o Senhor liberou domingo, aqui na reunião, meu Pai, no trabalho que a bispa realizou, porque o Senhor prometeu que nos últimos dias, o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. O Senhor derramaria do Teu Espírito, meu Deus, sobre os filhos, sobre as filhas. O Senhor derramaria do Teu Espírito, meu Deus, sobre os jovens, sobre os velhos, meu Deus, sobre os servos, as servas. O Senhor não deixou ninguém de fora. Olha, ninguém vai ficar de fora, todo mundo vai receber. Mas os que creem, meu Pai, quando recebem essa unção, meu Deus, creem que podem fazer coisas grandiosas e poderosas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, perdoe nossos erros, perdoe nossos pecados e as nossas falhas. Abençoa essas famílias, esses lares, esses casais, esses filhos. Quem está em busca, meu Pai, de ser realizado na vida sentimental. Nós estamos na primavera, Pai. Muita coisa aconteceu, meu Deus, na Tua palavra. Muitas coisas aconteceram na primavera. E eu creio que o Senhor tem, meu Pai, para essa nossa primavera, uma unção, como o Senhor já vem derramando. Eu creio numa unção, Pai, Senhor, que vai levar pessoas a viver coisas grandiosas que ainda não tinha vivido, e chegou a hora, o momento é agora. A unção é para agora, é para hoje. Como diz a Tua palavra, a salvação é para hoje. Hoje é o dia da salvação, é hoje, é agora, não é amanhã. Eu não tenho amanhã, eu tenho hoje, eu tenho agora. O Senhor pode nos dar grandes definições hoje, agora, como o Senhor fez depois de 3 anos e meio que não chovia em Israel, meu Pai, quando o altar foi reparado naquele mesmo dia. A Tua palavra fala que a chuva, aquela chuva que precisava molhar toda a terra de Israel, a Tua palavra fala que naquele dia, após, meu Deus, a 7ª oração do Elias, a 7ª vez que ele insistiu, persistiu, se curvou diante do Senhor, a Tua palavra diz que uma abundante chuva se derramou. Eu peço isso ao Senhor, que essa chuva se derrame sobre a vida de cada um e leve cada um a viver coisas surpreendentes no Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu Te agradeço desde já e tomo posse de tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra, você que trouxe a Bíblia, em Oséias 4, versículo 6. Vamos voltar a meditar na palavra que o Senhor nos deu essa semana. Oséias 4, 6. Amém? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Diga comigo, o povo conhecia
a Deus por intermédio da mensagem, da palavra que os sacerdotes pregavam. Diga comigo, o povo conhecia a Deus através dos sacerdotes. Então, o meu povo, a nação de Israel, foi destruído por falta de conhecimento, por falta de aprender, por falta de ouvir, por falta de quem pudesse ensinar. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, aí o Senhor está falando agora, Ele está falando aqui para os sacerdotes, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Nós já pregamos aqui várias vezes que tudo começa pela cabeça. Tudo começa pela cabeça. Se tem uma das coisas que a bispa tem falado assim continuamente, e ontem ela deu um exemplo, exatamente nesse ponto, que se nós que estamos aqui, nós não estamos afetando a vida da nossa família, esqueça que nós vamos conseguir afetar a vida de alguém que está aqui. Esqueça, estamos enxugando gelo. Se nós não estamos fazendo um bom trabalho lá dentro da nossa casa, não pense que você vai conseguir fazer um bom trabalho aqui fora. Primeiro, eu preciso fazer um bom trabalho dentro da minha casa. Depois eu vou conseguir fazer um bom trabalho fora da minha casa. Primeiro eu vou afetar os de dentro da minha casa. Você está entendendo ou não? O que nós sempre pregamos? Que as mudanças primeiro acontecem fora ou dentro? Então, primeiro eu afeto os de dentro da minha casa. Eu trabalho a libertação da minha família, para depois eu querer ajudar alguém aqui fora a ser liberto. Se essa libertação, ela ainda não aconteceu dentro, e primeiro ela tem que acontecer dentro de mim, na minha vida, porque tem gente que está dentro da igreja há muito tempo, e não sei quantas palavras já ouviu, e a palavra ainda não pôde renovar a mente dessa pessoa. Diga assim comigo, conhecimento. Diga comigo, sem transformação, diga é inútil. Por quê? Porque tem muita gente que está ouvindo o conhecimento, a verdade, a palavra. Então, ouvir, ela está ouvindo. Recebendo a palavra, ela está recebendo. Recebendo o conhecimento, ela está recebendo. Então, conhecimento sem transformação, ou seja, se não acontece uma mudança na minha vida através daquilo que eu estou recebendo, não vai acontecer na vida de ninguém. E vamos falar a verdade? Esse, infelizmente, é o maior problema da igreja do Senhor. Esse está sendo um dos maiores problemas. Eu estava meditando e ainda até escrevi aqui na mensagem que eu ia trazer agora, diga aqui comigo, à medida que eu progrido, diga que eu cresço no conhecimento, diga eu vou progredir
Eu vou crescer, diga em Deus, diga comigo, ou seja, eu vou sofrer transformações. Porque se a palavra ela entra em mim e ela me move, então ela me transformou. Só que tem gente que o conhecimento, a palavra que ele está recebendo de forma teórica, natural. Não sai do ponto de, você conhece a vida do Abraão? Conheço. De Isaac também. Você conhece a Bispa Cléo? Conheço. Você conhece o Ministério Mudança de Vida? Que igreja maravilhosa. Você está há algum tempo nessa igreja? Muito tempo. Acompanho todos os cultos, todas as transmissões. Tem gente que não perde o culto até da madrugada. A oração com o bispo na meia-noite, a oração com o culto com o bispo online às 3, depois está às 7, depois está às 9, está ao meio-dia, está às 15, está às 19, 30 horas. Gente, vamos falar a verdade, se essas pessoas que estão ouvindo tanta palavra assim, elas estão deixando a palavra transformar a vida delas, aonde elas vão chegar? A lugares que elas jamais imaginaram que elas poderiam chegar. Quem está entendendo? Diga comigo, a palavra, ela nunca perdeu. Diga comigo, a sua força. Diga, a força de transformar qualquer pessoa. Mas por que ela não tem transformado? Porque o problema não está na palavra. O problema está que muitos estão ouvindo a palavra, mas fica só no ouvir. Ela está ouvindo, mas ela não está entendendo. Ela está ouvindo, mas ela não recebe a palavra de forma revelada. Ela está ouvindo a palavra, mas ela não está aprendendo, porque se ela estivesse aprendendo com a palavra, ela sairia praticando. Diga comigo, eu aprendo, pratico e ensino. O que é que os discípulos do Senhor Jesus... Hoje eu falava com uma pessoa que o ministério de Jesus foi só de 3 anos. Ele virou para mim, não acredito que foi só 3 anos. Não, foi 3 anos. Quando os discípulos, eles deram sequência na pregação das boas novas no lugar do Senhor, não foram só 3 anos. Mas o ponto é que quando eles receberam aquilo que o Senhor havia deixado para eles realizaram algum trabalho natural? Realizaram algum trabalho natural? Alguma coisa comum? A Bíblia não fala que teve pregações do Pedro que ele conseguiu converter 4, 5 mil pessoas? Foi ou não foi? O Pedro não chegou a ser preso na prisão e Deus não criou meios e tirou ele da prisão? Foi ou não foi? Não chegou ao ponto até da sombra do Pedro curar pessoas por onde ele passou? Aconteceu isso ou não? Então, peraí, qual é a diferença do Pedro daquela época para você e para mim que estamos aqui hoje? A diferença é que tudo que o Pedro e os discípulos ouviram naquela época, não ficava retido com eles. O próprio Deus, quando Ele criou os céus e a terra, e consequentemente preencheu a terra no 4º, no 5º, no 6º dia, principalmente no 6º dia que Ele formou, Ele criou o homem. Ele não criou o homem para ser um robô. Ele transbordou na vida do homem, ou seja, transbordou na vida do ser humano que foi criado para ter, diga comigo, o seu poder. Ele não foi egoísta, ele não guardou para si, ele não reteve para ele.
O que vem acontecendo com muitos pais? A verdade é que muitos pais, a verdade é que muitos são, na vida com Deus, na vida espiritual, ainda são relaxados, são preguiçosos. Porque a Bíblia está dizendo, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E quantos estão recebendo essa palavra e não conseguem passar aquilo que estão recebendo para levá-los a serem transformados, impactados, inundados pela glória de Deus, pelo poder de Deus, porque a palavra não tem podido fazer o mesmo na vida dele, a palavra não causa esse efeito na vida dele. E é onde muitos pais, ao invés de libertar os seus filhos, a sua família, estão escravizando. Ontem, quando a bispa deu o exemplo dela, e ainda ela citava de pessoas chegar a chorar, com os termos, com as expressões carinhosas, que chegou a ouvir do pai, chegou a ouvir da mãe, aquelas expressões que marcaram, você vê que realmente marcou. Quem estava aqui no culto ontem? Ela conseguiu dar detalhes do que ela ouviu? Conseguiu ou não conseguiu? Por que ela conseguiu dar detalhes? Porque aquilo de alguma forma ficou? Ficou o quê? Hoje, graças a Deus, ela usa para nos ensinar. Mas aquilo ficou tão marcado. Aquelas expressões foram tão fortes, tão impactantes, que graças a Deus hoje servem para nos ajudar. E quantos que hoje ainda são dominados por aquilo que ouviram no passado? Aí eu pergunto para você, quais são os seus paradigmas ainda? Quais são os bloqueios internos que você tem ainda? Ontem você ouviu a bispa, com o espírito livre, dar os exemplos de coisas que dominou a vida dela por anos. Hoje, você se vê, você percebe, você hoje, você olha para a tua vida e você diz, isso não me domina mais. Porque se você analisar, você for mais a fundo, nós temos muito dos nossos pais ainda, mais do que a gente possa pensar ou imaginar. E à medida que nós vamos ouvindo a palavra, vamos ouvindo a palavra, e vamos deixando a palavra entrar, vamos descobrindo que ainda tem coisas lá, que talvez está no nosso inconsciente, que nós ainda não nos demos conta, e que nós precisamos ter um espírito educável, ou seja, está aqui aberto para ouvir, aberto para aprender, e é verdade, tem coisas ainda que acontecem comigo, que se eu for sincero, eu vou dizer, eu ainda estou sendo mais o meu pai, ou estou sendo mais a minha mãe. Quem está entendendo? Tudo por quê? Porque é o que está aqui em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Faltou na vida dos pais e tem faltado na vida dos filhos. Faltou na vida dos pais, faltou na vida dos bisavós, faltou na vida dos pais, dos avós, bisavós, bisavós, avós, pais, filhos. E agora a próxima geração, como é que vai ser? Como que vai ser? Então, qual era o problema que estava acontecendo aqui, naquela época, na época de Oséias? O povo estava vivendo situações e não conseguia entender o porquê, o que está acontecendo, quebrando princípios, invertendo valores. Senhor, o que nós estamos fazendo para nós é o correto, é o certo, é o normal. E estavam lá se prostituindo, estavam lá fazendo coisas que o Senhor abominava, estavam quebrando princípios, estavam invertendo valores, mas para mim é normal o que eu estou fazendo. Não, meu filho, vocês estão sendo destruídos
Vocês estão vivendo aflições, vergonha, humilhação, porque os sacerdotes não pararam para fazer um bom trabalho. Tudo que eles já receberam, tudo que eles já aprenderam, tudo que eles já ouviram, eles não foram capazes de passar para frente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você está ouvindo a palavra? Suponhamos que você diga para mim 1 ano, bispo. Então você aprendeu bastante. Amém? Mesmo que seja 1 ano, você ouviu bastante. Principalmente no Ministério Mudança de Vida. Porque aqui não tem como o sujeito não aprender com a palavra. É ou não é? Qual que é a direção que nós temos recebido? Vamos juntos. Aprender, praticar e em... Deus estava cobrando dos sacerdotes aqui a falta do quê? A falta do quê? Do ensinamento, certo? Você acha que Deus não vai cobrar de você? Pelo tanto que você já sabe da palavra, que você não está se esforçando para poder ensinar outras pessoas? Você acha que Deus não vai cobrar de você? Quando você deixa isso entrar, você para de focar em problema, você para de reclamar, você para de achar que a tua vida está difícil, porque tem gente que está dentro da igreja, que ainda não se libertou do seu vitimismo. É porque eu estou sendo perseguido, é porque eu estou sendo prejudicado, é porque você não sabe que eu estou vivendo no emprego, eu estou vivendo em casa. Você já parou para pensar se essa pessoa parasse e ela começasse a transbordar na vida das pessoas com aquilo que ela já recebeu? Porque quando a gente ensina uma pessoa, nós estamos aprendendo. Quantas vezes nós estamos aprendendo? E a Bíblia diz que quando nós abençoamos alguém, no mínimo, quantas vezes nós seremos abençoados? Quantas vezes nós seremos abençoados? Volta para a nossa vida, quanto de bênção? No mínimo, 2 vezes mais. Aí você pergunta, por que tem gente que está dentro da igreja e ainda não está vivendo um resultado diferente? Porque a verdade é que muitos são egoístas, muitos são autocentrados, muitos vivem só para lamber feridas, para lamentar, para choramingar, para reclamar. Só que nós não fomos criados para viver assim. Eu e você não fomos criados para agir dessa forma. Deixa eu te falar uma coisa, se um obreiro aqui da igreja, que foi criado por Deus, para transbordar na vida das pessoas, ele começar a tirar da obra, ao invés de transbordar na obra, ele começa a tirar, ao invés de transbordar, ele está quebrando um princípio? Tá? É pecado o que ele está fazendo? É ou não é? Então a vida dele vai travar? Vai ou não vai? Por quê? Porque ele está sendo negligente, correto? Porque ele está sendo preguiçoso, correto? Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? Aonde o senhor quer chegar, bispo? Quando você só retém para você o conhecimento, o entendimento da palavra, e você não transborda, ao invés de você transbordar o amor que você recebe de Deus, porque todo mundo recebe de Deus o amor. Você pode talvez não acreditar que você é amado por Deus, mas que Deus te ama, Ele te ama. Você pode dizer que você não se sente amado por Deus, mas que Ele ama você, igual todo mundo Ele te ama. Você pode talvez não acreditar na mudança das pessoas, mas Deus acredita na mudança de todas as pessoas. E quando uma pessoa, ela não, para mim, isso é um termômetro, quando ela vive dizendo que ela não acredita na mudança da família dela ou de alguma pessoa, ela também não vai acreditar na mudança dela. Então, aonde está o problema na vida de muitos? O problema é que muitos podiam já estar usando o que está recebendo. Então, o que eu estou recebendo? Eu estou recebendo conhecimento,
eu estou aprendendo com a palavra, eu estou ouvindo a palavra, e dentro do que eu estou recebendo, eu primeiro preciso crer nisso. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou recebendo. Eu preciso acreditar que eu posso praticar essa palavra, aplicá-la na minha vida. Não importa o jeito que ela está, a bagunça que ela está, não importa como está a minha vida, a minha realidade. Eu posso, primeiro. Porque o livre-arbítrio que Deus nos deu, diga comigo, é algo poderoso. Diga comigo, que me leva a tomar, diga decisões, diga agora, diga e agora eu posso mudar, diga agora eu posso mudar o rumo da minha vida. Quando alguém falar assim para você, eu estou trabalhando as minhas mudanças ainda, sai fora. É que eu estou aprendendo ainda. Aprendendo é uma coisa. Mas é que eu estou trabalhando ainda as mudanças. Sabe, Deus me conhece, Deus entende. Não. Quando você quer realmente mudar, você faz uso do seu livre-arbítrio de dizer, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou fazer o que eu estou sendo ensinado. Você não deixa para depois, você não adia. Você não procrastina. Porque se você acredita no que você está recebendo, você sabe que tem coisas na sua vida que te faz mal. Então o que você vai fazer? Eu quero estar livre disso. Você está com um copo, com veneno aqui. Você vai beber esse veneno? Colocaram veneno no teu copo, você vai beber? O que você vai fazer com o veneno? Você vai jogar fora? O diabo não luta para nos encher do seu veneno, da sua maldade? Luta ou não luta? Mas agora eu descobri que o vitimismo é um veneno do diabo. Eu descobri que o egoísmo é um veneno do diabo. Eu descobri que reclamar, murmurar, viver lamentando, choramingando, é um veneno do diabo, que está me fazendo mal, que vai me matar, que vai consumir com a minha vida. Não, eu não vou mais beber desse veneno, e eu não vou aceitar mais esse veneno na minha vida. Acabou, chega. Eu te perguntei, você vai beber desse veneno? O que você disse? Diga comigo, acabei. Diga agora, eu acabei de usar o meu livre-arbítrio. Você não usou? Não usou? E por isso você vai beber o veneno? Vai ser forçado? Vai ser obrigado? Alguém vai conseguir fazer isso? Não, você decidiu, eu não vou beber esse veneno. Então por que você não toma decisões da sua vida exatamente assim? Não, peraí, eu não estava vendo isso na minha vida, agora eu estou vendo. Então a partir de agora eu estou tomando uma decisão. Não vou ficar com aquela lorotinha. Eu vou começar a trabalhar essa mudança na minha vida. Que trabalhar? Eu decido que a partir de hoje, isso não vai me dominar, porque eu fui criado, não é para ser dominado, mas é para dominar. Então isso não vai me dominar. Eu fui criado para aprender com a palavra, praticar a palavra, e ter condições de ensinar quem quer que seja. E quanto mais eu ensino, quanto mais eu formo essas pessoas, quanto mais eu as encho do conhecimento revelado de Cristo, mais a minha vida vai ser abençoada. Está entendendo ou não? Mas vamos começar lá em casa. Tem alguns que deviam estar fazendo isso com uma boa atitude, com um bom exemplo. Mas ainda fica com aquela conversa assim, mas o meu marido ainda não quer mudar. Mas o fulano ainda não quer mudar, ele ainda não quer me colaborar comigo.
ele ainda está pesando a minha vida, ele ainda faz isso, ele... Tira, quem disse que você tem que estar focado em alguém? Para dessa dependência emocional. Mas o senhor não sabe o que eu passo, eu não tenho que saber, já falamos sobre isso. Já basta você saber disso. Cabe a você, sabendo que ele é assim, você muda. Você assume a responsabilidade pela sua vida, pelas escolhas. Mas e se eu acabar chegando nele, falando para ele tal coisa? Você não é responsável pelo que ele sente. Vamos ler aqui, ó. Tiago 1, deixa eu pegar aqui, ó, 1:22, na NVT. Tiago 1:22, que diz assim, diga comigo, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Diga comigo, ponham-na, o quê? Olha o que o Senhor está falando com a gente. Por que você só se limita em ouvir a palavra? Por que alguns ainda só se limitam em ouvir a palavra? Eu só venho para a igreja ouvir a palavra. E quando realmente está com a cabeça para ouvir a palavra. Por que eu só me limito? Ali eu parei, não, muitas vezes eu faço isso até de propósito. Eu pergunto para algumas pessoas, você ouviu a palavra? É a palavra? Quero saber, o que você pegou? O que mudou? Eu gosto sempre de fazer a pergunta, o que mudou? O que você percebe que a palavra te mudou? Porque conhecimento revelado traz transformação para a nossa vida. Conhecimento sem revelação não vai trazer transformação. Se eu só ouvir, vai ser inútil. E às vezes alguns não conseguem nem lembrar do que ouviu no culto. Ou quando lembra alguma coisa, fala assim de forma bem superficial, mas não fala exatamente aquilo que a palavra deveria ter trazido a mudança, porque ele precisa de vitória, ele precisa de mudança na vida dele. Quem precisa de mudança? Quem precisa de vitória? Então, quem tem o poder de te mudar? Diga eu. Diga eu. Quando eu creio na palavra. Quem tem o poder de mudar a sua vida? Você. Você não recebeu o livre-arbítrio por acaso. Quando você decide, eu vou crer na palavra. Então, eu estou dando condições para que agora a palavra assume o controle da minha vida. Agora a palavra me guia, a palavra domina a minha mente, domina minhas emoções. Então, pode espernear, pintar, bordar, pode dar um de bipolar lá em casa. Está entendendo ou não? Não vai fazer efeito nenhum. Só vou virar e vou falar assim, para. Você já está me mostrando ser uma pessoa bipolar. Dizem, tem uma... Eu não sei qual é o site, não me lembro agora, me fugiu, mas dizem que uma pessoa que tem mente dividida, ela é esquizofrênica. Pessoas que têm mente dividida são pessoas esquizofrênicas. E dizem que essa doença tem aumentado assim demais. Aí vai dizer assim, bispo, está colocando o nome em tudo de doença agora. Mas, gente, a gente sabe que isso nada mais é do que uma possessão maligna. É um domínio do mal. Para que a pessoa não consiga fazer a escolha certa, correta. Para que ela acredite mais no que ela está sentindo, no que ela está pensando, no que ela está vendo, do que acreditar, porque se ela colocar o foco dela na palavra, tudo que ela foca expande. Se ela focar na palavra, acabou.
Nunca mais o diabo vai dominar a vida dela. Mas o Senhor está falando, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Você já precisa colocá-la em prática. Ela chegou fresquinha, está lá. Aproveita agora, usa ela agora, pratica ela agora, faça bom uso dela agora, saia e aplica ela. Não, é que essa palavra já para mim já não foi fácil de ouvir. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, será como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Quem que se olhou no espelho hoje? Quem que se olhou? Você lembra como é que você saiu de lá, da frente do espelho? Você lembra? Você lembra agora? Detalhes dos fios até que estava mais... Você lembra? Exatamente? Claro que não, gente. Se for para pedir para colocar no papel agora, para se descrever como se viu pela última vez no espelho, não vai lembrar. É ou não é? Não vai lembrar. Pode deduzir, pode ter uma noção. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, será como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, diga comigo, esquece. Por que ele esquece? Aqui ele está falando de quem olha no espelho, mas ele está fazendo a comparação de quem ouve a palavra e não. Então, quem ouve a palavra e não pratica, acaba. E se eu esquecer a palavra, quem que vai dominar, quem vai governar a minha vida? O espírito ou a carne? O espírito ou a minha alma? O espírito ou as emoções? Eu não estou entendendo, por que eu ainda não consigo parar de cometer os mesmos erros? Porque você esqueceu. Você não acreditou na palavra como deveria, você não botou ela em prática. Esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela, diga comigo, e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram. Tiago foi detalhista aqui. Ele não deixou passar nem um ponto. Ele foi preciso aqui para falar com a igreja do Senhor. Vocês não vão fazer mais isso. Vamos lá. Se contudo observarem atentamente, observarem atentamente a lei perfeita, diga comigo, que os liberta. Diga comigo, essa palavra de hoje, ela tem o poder, diga, de me libertar, diga agora, diga hoje. Então ele está dizendo, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, e perseverarem nela, e a puserem em prática, vamos juntos, sem esquecer o que ouviram, serão felizes. Diga no que fizerem, diga tudo que eu fizer, vai prosperar. Diga tudo que eu fizer, diga vai dar certo. Diga tudo que eu fizer, diga eu vou viver, diga comigo coisas grandiosas, diga comigo porque a palavra, ela me liberta, diga e me prospera, diga ela me liberta, diga e me leva a viver uma vida abundante. Eu quero essa vida abundante. Quando fala, repete vida abundante, todo mundo, vida abundante. Agora pega a palavra e coloca ela em prática, para você ver se você não vai viver ela. Está entendendo ou não? Pega a palavra agora e coloca ela em prática. Ouve de novo aquela palavra que você falou que ela foi importante para você. Pega ela e já sai colocando em prática. E vai ajudar quem precisa de ajuda. A começar pelos da sua casa. E se você percebe que palavras não funcionam, então decida
que a partir de hoje você vai pregar a palavra de Deus o tempo todo, e quando for preciso você vai usar as palavras. Quem entendeu isso? Você entendeu isso? Então fique em pé. Fique em pé. Tiago 1, 7, 8 diz: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Vamos juntos, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando Elias falou com o povo de Israel sobre a questão deles estarem adorando Baal e ao mesmo tempo querendo agradar a Deus, ele falou para o povo naquela época, para eles não viverem mais oscilando de um lado para o outro. Diga comigo, oscilação. Diga no hebraico, quer dizer aleijado e manquejar. Então, quando eu vivo oscilando na vida, eu estou manquejando, eu não estou conseguindo ter na minha vida firmeza, eu estou vivendo como um aleijado. Não tenho convicção, não tenho certeza de nada, não tenho estabilidade, e eu estou mais propenso a viver a cultura do descartável, esse mundo líquido, esse mundo que está aí fora, vazio, frágil. Quantos crentes hoje estão vivendo exatamente assim? Qualquer coisa afeta, entristece, chateia, abate, desmorona. Já está tomando Rivotril, já está com depressão, já está pensando em morrer, já está pensando em desistir, largar a mão do trabalho. Começam uma coisa e param. Por quê? Essa cultura aí de fora, essa cultura descartável. Só que nós não fomos criados para sermos pessoas frágeis. Gente, imagina, tem um general aqui dentro, tem um homem, uma mulher forte aqui dentro, foi projetado, criado para ser poderoso nessa vida. E o que está aqui fora é mais forte, tem mais poder, afeta mais, domina mais a minha vida do que aquilo que eu recebi de Deus. Está vendo o quanto os valores estão sendo invertidos? As pessoas, hoje eu falava com uma pessoa no telefone, ela começou a princípio a colocar uma certa dificuldade, eu disse, não coloca dificuldade. E uma mulher que dizia que era cristã, eu falei, não coloca dificuldade. Se você foi criada para ser a imagem e semelhança de Deus, e foi criada para dominar, por que você está colocando dificuldade nas coisas? Uma pessoa que estava ali, prestando um serviço, eu estava fazendo naquele momento um determinado orçamento, e ela se dizia cristã e colocando, ou seja, aí vai falar, é pequeno o exemplo, não, é bobo, não, está cheio de gente dentro da igreja assim. A conversa dele em casa é sempre negativa, pessimista, é sempre voltada para um medo, para uma incerteza. As pessoas não têm convicção, as pessoas estão acreditando em qualquer coisa, elas ouvem algo do pai, acredita, ouve algo da mãe, acredita, ouve algo do irmão, acredita, ouve algo aí nas notícias desses portais, desses jornais, gente que ainda não saiu de televisão e acredita. Ela sente uma determinada coisa, ela acredita, e aí ela não consegue entender, peraí, eu estou aqui na igreja, por que eu não estou vivendo essa vida plena e abundante que a palavra me promete? Porque você está anulando todo esse poder que você tem aqui dentro de você. Diga comigo, quando eu aceitei Jesus, diga na minha vida, diga comigo, eu passei a ter todo o poder, toda a sabedoria
toda inteligência, diga toda visão, toda força, toda coragem, toda ousadia e muito mais que Jesus, Ele tem. Diga comigo o que Jesus tem. Diga, agora eu tenho. Por quê? Porque você não aceitou Ele? Você não aceitou Jesus? Ele não está aqui? Então é fazer uso agora, usa o que Ele te deu. É usar. Mas ainda se você acredita que você não tem, a hora que você vai colocar em prática a palavra, você percebe que algo tenta te travar, algo tenta te bloquear, você percebe que a hora que você vai colocar a palavra em prática, é como que você fosse puxado para trás, travado, amarrado. É nessa hora, é nesse momento, pede para o Espírito Santo te dar discernimento, clareza, é agora que eu vou arrancar esses paradigmas, eu vou arrancar essas misérias da minha vida, porque o bloqueio está aí, o ponto está aí. Você tem que falar com alguém, você começa a sentir medo, opa, já encontrei um problema. Você tem que lidar com uma determinada situação, você fica parado, travado, amarrado, você tem medo de agir, medo de dar passos de fé. Tem algo que está errado. Você fica inseguro, adiando, deixando para depois o que você já podia fazer agora. Eu queria ir lá falar com fulano, eu queria ir lá falar com o cicrano. Quantas pessoas já chegaram a usar a expressão assim para mim? Bispo, eu preferi orar, do que chegar aqui e pedir um aconselhamento para o senhor, ou para um outro bispo, ou então tomar posse daquela palavra que saiu do altar. Por quê? Por que você precisa de 10, 20 confirmações? Porque ainda é uma... Eu não sei. Não. A questão não é que você não sabe. A questão é que você já ouviu, sabe, já aprendeu, já recebeu. É que você não quer acreditar que colocando em prática a palavra, ela vai funcionar na tua vida. Esse é o ponto. Diga comigo, se a palavra de Deus funcionou na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, diga na vida de Elias, na vida de Davi, diga na vida do Paulo, diga vai funcionar na minha vida. Diga, ela vai funcionar na minha vida. Diga, se funcionou na vida deles, diga, vai funcionar na minha vida. Mas como eu faço ela funcionar? Ouse, dê passos de fé, arrisque, faça exatamente como a palavra falou para você fazer. Por que o livro de Josué é um livro de conquista? Porque tudo que o Senhor falou para o Josué fazer, ele fez. Então quer dizer que Josué, ele acreditou em todas as direções do Senhor? Acreditou? E qual foi o segredo para ele nunca perder essa capacidade de crer e praticar a palavra? Diga comigo, ele meditava nela de dia mas de que forma? Só se limitava em ler? Só se limitava em ouvir? Ou em colocar em prática? Não ficava só no ler, não ficava só no ouvir, não ficava como muitos, eu fui à igreja. E a palavra daquele dia? Você tomou posse dela? Você aplicou ela na tua vida? Você já saiu e usou ela? Amanhã eu faço, depois. Então põe a mão no coração. Feche os olhos. Onde você percebe que tem um paradigma, que tem um bloqueio, que tem algo que te trava, que tem algo que te segura? É como que você sentisse uma mão te puxando para trás. É como que você sentisse uma força impedindo você de falar, impedindo você de pensar, impedindo você de agir, impedindo você de fazer. Bispo, o que é isso? Isso nada mais é do que esses paradigmas, do que essa
essa fortaleza que o diabo conseguiu talvez colocar aí dentro de você, e que você nunca colocou força de verdade para romper com isso, para dizer: acabou, chega, eu não vou mais ser essa pessoa, eu não vou ser mais esse vitimista, me sentir pequeno, menor, incapaz. Ontem, quando a bispa falava dos exemplos dela, eu lembrava de coisas que eu também ouvi. Eu ouvi tanta coisa, mas eu ouvi mas tanta coisa, que muitas das coisas que eu ouvi eu acabei acreditando, e elas me fizeram tanto mal, por eu ter acreditado naquilo. Aquilo me custou anos e anos, e por mais que eu já sabia o que a palavra falava, por mais que eu já sabia o que a palavra dizia, muitas vezes chegava até passar por cima do que já sabia, automaticamente quebrava princípios, atrasei. Então, muitos anos da minha vida eu tenho consciência disso. Por quê? Porque infelizmente acreditei em tanta coisa que eu ouvi. Mas a palavra deixou de ser anunciada, de ser pregada para mim? Não. Mas quando eu tomei essa decisão, agora eu sou a imagem e semelhança do meu Senhor. Eu fui criado para dominar, e mais nada vai me dominar a partir de hoje. E todo dia eu vou me encher cada vez mais da palavra. E quanto mais cheio da palavra, mais eu vou aplicá-la. E eu não vou deixar nenhum portal fechar. Eu vou aproveitar cada portal que está abrindo. Cada portal. Porque o que o diabo luta para roubar da gente? Credibilidade, confiança, convicção. Fazer nós acreditarmos que já erramos tanto na vida e que não merecemos mais nada, que não vamos sair do lugar, fizemos tantas bobagens, tantas besteiras, passamos por cima de tanta coisa que sabíamos que não podíamos ter passado. Mas quando você diz: não, acabou, eu não vou ter medo mais de errar. Eu não vou voltar a ser caroço de manga mais. Agora eu vou ser uma árvore. Vou ser uma mangueira. Que vai dar frutos. Que vai dar mangas suculentas. Que vai alimentar pessoas. Que vai alimentar. Que vai ajudar pessoas. Que vai abrir os olhos dessas pessoas, que vai libertar a mente dessas pessoas. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, tem liberdade. Não há uma pessoa mais escrava. Acabou. Então fala com o Espírito Santo. Fala com Ele agora. Eu quero essa vitória na minha vida, eu quero essa libertação. E eu estou tomando posse dessa libertação agora. É agora, é hoje. Porque eu não vou esquecer do que eu estou ouvindo. Eu não vou mais esquecer o que eu estou aprendendo. Eu não vou mais deixar passar. Eu não vou adiar as decisões que eu tenho que tomar. Eu não vou me limitar mais em só dizer: eu ouvi a palavra. Chega. Eu não vou mais. Bispo, mas e os testes? Bispo, e os desafios? E as batalhas e as lutas? Na vida do justo, que vem os desafios,
Que venham as batalhas, que venham as pressões, que venham os testes. Com a graça de Deus, com o favor de Deus, eu vou superar todas elas. Eu vou vencer todos os desafios. E eu não vou mais absorver o espírito da intimidação, do medo, da covardia. Medo de errar, medo de fracassar, medo de talvez alguma coisa acontecer. Satanás, acabou. Você não domina mais a minha mente, a minha vida. Eu não vou mais temer mais nada. Eu estou tomando uma decisão, que eu vou ser uma pessoa livre. Livre de sentimentos, livre de emoções, livre dessa escravidão mental, livre. Medo, eu não vou mais viver com medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo de agir, medo de tomar uma atitude, dar passos de fé. Chega. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Coloca a mão na tua cabeça agora. Coloca a mão na tua cabeça e diga: no nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: eu estou decidindo agora. Diga: tudo aquilo que me escravizava, diga: que me dominava. Fala o nome daquilo que te dominava. Fala: sai da minha vida agora, você não me domina mais. Eu estou me livrando disso agora. Fala o nome, fala o nome. Fala o nome, com força, igreja, vamos. É uma libertação. É uma libertação que você tem que sofrer agora. É uma libertação. Chega. Pode falar com ousadia. Pode falar com coragem. Pode falar de uma maneira que você nunca falou. Talvez você já chegou a ter medo de falar. Talvez você chegou a ter medo de falar e voltar a errar de novo. Você teve medo de tomar essa decisão e depois não sustentar, não dar conta, achar que depois você ia voltar a errar de novo. Pode falar com ousadia, pode falar com coragem, pode falar: eu não volto mais para aquele lugar de antes. Eu não volto a ser mais a pessoa de antes. Eu não volto mais. Eu aprendi o segredo de vencer. Eu aprendi o segredo de viver. Eu aprendo, eu pratico e eu ensino. Eu aprendo, eu pratico e eu ensino. Então o que dominava a minha vida, sai agora. Sai agora. Sai da minha vida. É uma ordem. Eu estou decidindo hoje. Eu estou escolhendo hoje. Eu estou a partir de agora determinando que o que me roubou esses anos, o que consumiu os meus anos de vida, o que causou tanta vergonha, tanta desgraça, tanta derrota na minha vida, diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Em nome de Jesus. E diga: em nome de Jesus. Diga: eu estou livre. Diga: eu estou livre. Diga: eu já estou livre. Diga comigo: se alguma coisa se levantar contra mim, tentar me dominar, tentar me roubar, tentar me confundir, diga comigo: a partir de hoje não vai mais. Diga: eu sempre vou lembrar que eu fui criado à imagem e semelhança do meu Senhor. Diga: eu fui criado com uma identidade. Diga: a minha identidade é de domínio. Diga: eu vou dominar, eu vou governar. Diga: essa é a minha identidade. Diga: eu domino, eu não sou dominado. Diga: eu venço, eu não sou vencido. Diga: eu controlo, eu não sou controlado. Diga: a partir de hoje eu não vou ter medo. Diga: eu não vou ter medo, insegurança, incertezas que vão dominar a minha vida. Diga: acabou. Pode dizer isso para você: acabou. E com a mão no coração, o que você sempre quis ser? O que você sempre quis ser? Um bom pai? Pode dizer: eu já sou um bom pai, porque eu recebo de Deus mensagens, palavras, direções para ser um bom pai. Eu já sou um bom pai. Eu já sou uma boa mãe. Eu sou um excelente ser humano. Eu sou sábio.
eu sou valente, eu sou ousado, eu sou corajoso, eu tenho saúde. Pode falar. Te foi dado. Tudo que diz respeito à vida nos foi dado. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Eu paguei um alto preço. Não foi por acaso, é para você ter vida plena. Para ter vida plena. Pode declarar. Pode declarar. Eu já sou. Vamos. Estabelece isso na sua vida. Pratica a palavra. Pratica a palavra. Pode usar a palavra. Pode praticar a palavra. Pode fazer uso da palavra. Eu já sou um empresário bem-sucedido. Eu já sou um empresário referência. Eu vou ser uma referência. Eu vou inspirar pessoas. Eu vou contagiar pessoas. Eu vou libertar os cativos, os oprimidos. Eu vou fazer coisas grandiosas. Eu fui criado para ser a imagem e semelhança do meu Deus. Eu fui criado para vencer. Eu fui criado para conquistar. Eu fui criado para dominar. E essa vitória ela já é minha. Eu posso tudo, eu consigo tudo. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. Eu sou um crente raiz. Eu sou um crente de verdade, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Eu tenho discernimento, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, eu tenho visão. Eu falo a língua de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você tenha tomado posse dessa palavra e que você não se limite só em ouvir, que você não se limite somente em ouvir a palavra, porque é por isso que muitas pessoas não têm podido experimentar, desfrutar de tudo que a palavra de Deus promete. Porque só se limita em ouvir. E muitos ouvem e já quer sair ensinando. Não, não vai funcionar. É ouvir, é aprender, é ter um conhecimento revelado da palavra. Consequentemente, você pratica e você ensina. Diga comigo a partir de hoje: tudo que eu sei, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já vi, tudo que eu aprendi, diga, eu não vou guardar mais comigo. Diga, acabou. Eu não vou me limitar mais em só ouvir. Diga comigo, a partir de hoje, quando eu ouvir, eu já vou sair praticando. Diga comigo, e quando eu praticar, eu já vou ensinar. Diga, eu vou ensinar. Diga, eu não vou guardar nada comigo. Eu não vou reter nada para mim. Diga, eu vou transbordar. Amém? Acabou. É exatamente isso. Entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? Porque se entrou, eu vou falar uma coisa para você. As pessoas que já estão tomando posse dessas palavras, é impressionante a quantidade de pessoas que já nos abordaram dizendo: bispo, eu estou vivendo experiências com Deus que eu nunca tinha vivido na minha vida. Quando eu entendi essa palavra, que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, que eu fui criado para dominar e que eu tenho que transbordar, eu estou vivendo experiências com Deus que eu não tinha vivido ainda. Amém? Eu estou conseguindo libertar os escravos. Eu estou conseguindo ajudar a libertar essas mentes religiosas, travadas, engessadas. É exatamente isso. É para isso que nós somos criados. E se você crê nisso, se você não se limitar, essa é a palavra, não se limite, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Amém.